honrar os dois. Então, quando eu coloco os meus filhos no meio dos meus problemas, no meio do meu, para resolver o meu casamento ali, tá vendo seu pai? Olha lá como ele bateu em mim, viu? Você tem que proteger a mamãe do papai, e bibibi, e bababó. Você está condenando, você está plantando com as suas próprias mãos uma semente de raiva, de ódio, e você acha que vai terminar ali. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui em Tua presença. Louvado seja o Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade. Louvado seja o Senhor pela nossa casa, pela nossa família. Louvado seja o Senhor. Eu consagro mais uma vez, meu Deus, essa segunda-feira ao Senhor. Peço, meu Deus, que o Senhor venha sobre cada um com poder, mudanças, transformações, realizações. Que cada um veja a Tua glória, que cada um veja a mão bondosa, poderosa do Senhor nos detalhes. Abençoa cada lar, abençoa as famílias. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa nação. Abençoa, Senhor Jesus, as nossas crianças. Visita as nossas crianças. Eu peço, Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor, que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar em juízo, o Senhor condenará. Senhor, que nenhuma ferramenta, meu Deus, que está sendo preparada contra nós, a nossa casa, a nossa família, as nossas crianças, não prosperará. Não prosperará. Senhor, nenhuma enfermidade prosperará, nenhuma doença prosperará, nenhum diagnóstico prosperará, nenhuma sentença prosperará, nada, meu Deus, nada prosperará. Eu peço, meu Deus, nos livra, Senhor, de estar sempre, meu Deus, no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Nos livra, meu Deus, nos livra de fazer escolhas erradas, de nos precipitarmos, meu Deus, de tomarmos atitudes, decisões que não te agradam, que te afastam. Nos livra de nós mesmos. Senhor, põe luz nas nossas trevas. Nos ajude a ver o que não estamos vendo. Nos ajude a entender, meu Deus, o que não estamos entendendo. Que possamos todos os dias vencer cada processo e sair do processo. Chega de permanecer no processo. Meu Deus, quantas pessoas, meu Deus, elas estão há anos no mesmo processo, dando volta na mesma montanha, porque ainda não romperam. Nos livra, Senhor. Nos livra, Senhor. Nos ajude a darmos a resposta certa, a passarmos pelo processo e tomarmos posse da nossa terra prometida, daquilo que o Senhor tem preparado, já está preparado, está nos aguardando, mas é preciso passar pelo processo primeiro, que possamos, meu Deus, ter essa sabedoria, esse discernimento, essa visão, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego, meu Deus, o culto pais e filhos ao Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Eis-nos aqui, Senhor Jesus, queremos aprender com o Senhor, queremos aprender a andar com o Senhor, que viemos ser famintos por Tua presença, famintos por orar, famintos por buscar o Senhor, famintos por ler a Tua palavra, famintos, sedentos da Tua presença a cada dia. Eu consagro esta reunião em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Mais uma oportunidade, mais um portal. Bom, devido à viagem que vai ter agora na quarta-feira, então o projeto Casa Firme está sendo hoje, na segunda-feira, né? Segunda-feira poderosa, abençoada. Ontem tivemos a nossa Santa Ceia, jejum. E vamos seguindo de glória em glória, de vitória em vitória. Bom, a palavra é processo. Não fale no processo, Deus nos prepara para a bênção. Essa é uma palavra que sempre temos que estar ali lendo, buscando aprender, nos aprofundar, porque nós falhamos no processo.
No meio do caminho é onde falhamos. Porque tem uma bênção preparada. Tudo que você está pedindo, os milagres, bênçãos que você está pedindo, está lá, está te aguardando, está preparado para você. Mas é para você chegar até aquela bênção, você precisa passar pelo processo. E passar pelo processo é obedecer. É o que aprendemos com José, Abraão, processo. Daniel, são homens que nos ensinam a passar pelo processo. Quando meditamos sobre a história do pai Abraão, homem determinado que passou pelo processo. José passou pelo processo. Jacó passou pelo processo. O processo é fundamental. A graça do Senhor, o favor de Deus nos supre. Pessoas habilitadas, estruturadas, preparadas emocionalmente, sabem gerenciar os sentimentos. Vamos lembrar que o fruto do Espírito é o que o mundo chama de inteligência emocional. Então, inteligência emocional que o mundo usa, essa expressão, inteligência emocional é fruto do Espírito. Os sentimentos tóxicos são o oposto da inteligência emocional. E esses sentimentos normalmente vêm do passado. Muitas coisas que vivemos lá atrás, principalmente na nossa infância, foram registradas em nossa mente e refletem no presente. Não se trata de algo presente, é algo que já aconteceu e no qual você não perdoou, não esqueceu, não resolveu. Ou seja, a resposta da nossa vida, das escolhas erradas que estamos fazendo, dos caminhos errados que estamos pegando, está lá naquela infância, porque tudo foi registrado na nossa infância. Hoje não é diferente na vida dos nossos filhos. Hoje estamos criando memória na vida deles, estamos criando registros. Muitos querem ir para o outro lado, querem atravessar o Jordão, muitos querem entrarem na terra prometida, mas não querem passar pelo processo. O fruto do Espírito Santo, ou a inteligência emocional que se diz, nos faz entender e gerenciar as nossas emoções relacionadas a esse passado. Gerenciar as nossas emoções. Precisamos aprender a gerenciar os nossos sentimentos e as nossas emoções. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou conjecturando. Gerenciamento. Quando se tem uvas, é necessário um processo para chegar ao vinho. Mas quando se tem a água, então é necessário um milagre. Quando lemos essa passagem em que Jesus transformou a água em vinho, compreendemos que o que ocorreu foi um milagre. Afinal, água jamais se tornará vinho. Havia água naquele lugar, não havia uvas. Então, essa é a diferença de milagre e de processo. Se eu tenho uva, eu tenho que começar um processo para que eu tenha o vinho. Se eu tenho água, eu preciso de um milagre para que a água se transforme em vinho. Ou seja, tem o momento do milagre e tem o momento do processo. Isso nos ensina, então, uma lição para a nossa vida. Às vezes precisamos de um milagre e às vezes precisamos passar por um processo e no processo vemos os milagres. O grande problema de muitas pessoas é que elas emocionalmente falham no processo. Por que as pessoas elas falham no processo? Porque elas dão lugar às emoções e aos sentimentos, ao que elas estão sentindo. É como você olhar para uma criança, para um bebê que acabou de nascer. Ele não nasce pronto. Para ele tem horas que ele nasceu. Desculpa, ele vai passar pelo processo para ele chegar nos seus 10 anos, 11 anos. Cada ano da vida dele, cada segundo da vida dele, cada dia da vida dele é um processo.
Hoje, esse dia, segunda-feira, estamos passando por um processo. E Deus não dá nada além do que você não possa suportar. Temos a graça, temos o favor, temos a unção do Senhor. E precisamos passar pelo processo. Ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, complicado, é necessário passar pelo processo. Em Isaías 46:10 diz assim: desde o princípio anunciei o futuro desde a antiguidade. Aquilo que ainda não acontecera, eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolheu, para que vocês aprendam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Eclesiastes 7:8. O fim das coisas é melhor que o seu início. O final de tudo. É como termina que conta, não como inicia. Ontem tivemos esta palavra. As lágrimas, ela é como a chuva que cai naquela semente que foi plantada, que vai germinar aquele sonho, que vai fazer aquele sonho crescer. No processo, durante o processo, você vai derramar muitas lágrimas, mas essas lágrimas serão transformadas em alegria. Tem pessoas que hoje choram lágrimas de sonhos não realizados, as lágrimas da frustração. Porque não arriscaram, porque temeram, porque não aceitaram o processo, não quiseram passar pelo processo. Não tem vitória, você não consegue sustentar essas bênçãos se você não foi forjado no processo. E Deus, Ele sabe tudo, tudo está no seu controle. Tudo está nas mãos do Senhor. Aqui, quando meditamos na história de José, de Gênesis 42, 6, 9, diz assim: José era governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo os viu, mas agiu como se não conhecesse. E lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida, ou seja, conhecemos a história de José, que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, passou dores, aflições, mas passou pelo processo. O processo nos faz aprender. O processo nos faz aprender demais. Nos lapida, nos lixa, nos prepara, nos alinha a Deus. O processo nos limpa da religiosidade e do emocionalismo que nos afasta de Deus. Pessoas religiosas são orgulhosas, não frutificam, falam de um Deus tão grande, mas na vida delas acontece tudo o contrário. Muitos são estimulados a vitimizar-se, são estimulados a vender a imagem da espiritualidade, são arrogantes, orgulhosos, nunca avançam porque não têm humildade para aprender e reconhecer que estão errados. Não evoluem no processo e cortam o processo no meio. O que na sua vida você cortou o processo no meio? Falando de pais e filhos, quando um casal decide se unir, eles estão decidindo ali formar uma família. Quando você vê um casamento, você vê um casal afirmando que eles estão se unindo para construir uma família.
é uma aliança. E tem processo. Tem o processo. Tem o processo de se conhecer, tem o processo do ajuste, tem um processo. Mas hoje, com a tecnologia, as redes sociais, o mundo, principalmente esses famosos, apresenta um tipo de casamento, apresenta para o mundo um casamento perfeito. Um casamento blindado, protegido, seguro, onde não tem briga. Parece que eles não brigam, parece que eles não têm problema, parece que eles não têm nada. Tudo muito assim, abençoado. Mas nós sabemos que não é assim. Não é dessa maneira. Porque hoje muitos casamentos não duram um ano. Não duram meses. Porque as pessoas não estão dispostas a passar pelo processo. Eu quero o que o outro tem, mas eu não quero passar pelo que o outro passou. Eu quero ter a família que aquela pessoa tem, mas eu não quero passar pelo processo que ela passou. Eu não quero pagar o preço que ela pagou, mas eu quero ter filhos igual dela, eu quero ter um casamento igual dela, eu quero ter uma família igual a dela, eu quero tudo isso, eu quero aquilo, eu quero ser assim. É muito fácil você dizer eu quero. Mas e passar pelo processo? Muitos estão cortando o processo no meio. Eu quero filhos abençoados. Eu quero filhos para a honra e a glória de Deus. Eu quero filhos cheios do Espírito Santo. Eu quero meus filhos no altar. O que você está fazendo para que isso se concretize e se materialize? Você está passando pelo processo? Ou será que você cortou o processo no meio? Quando um casal se separa, já falei isso, quando há um divórcio numa família, a pessoa que mais sofre, carrega aquela marca para a vida inteira é os filhos, são os filhos. E se você que está ouvindo este culto já vem de uma família de pai e mãe divorciados, você sabe do que eu estou falando. Quando um pai e uma mãe se divorciam, eles vão brigar entre eles vão sofrer, são orgulhosos, vão um agredir o outro, vai ser um pampeiro. Mas a mulher, ela se liberta, ela segue, casa com outro, o homem se liberta, vai, levanta, casa com outra, forma outra família, mas aquela criança é a mais prejudicada. Porque num divórcio, quem sofre são os filhos, não são os pais. Como assim, pastora? São os filhos. É uma marca, é uma sentença. Está lá. Está lá. Foi quebrado um processo. Quando você não é a mãe e o pai que você tem que ser dentro de casa, você está criando totalmente contrário do que a Bíblia está ensinando, você está quebrando um processo e lá na frente você não vai ter o resultado que você deveria ter de bênção. Então hoje tem muitas pessoas que estão reclamando do resultado que elas estão tendo e estão colocando a culpa. A culpa é do meu ex-marido, a culpa é da minha ex-mulher, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Já ouvi um absurdo desse, mães e pais falar, a culpa é do meu filho, a culpa é da minha filha. Não, a culpa é sua. Quando você assume a responsabilidade, você é liberta. A culpa não é de ninguém. A culpa é minha, eu não quis passar pelo processo, eu não quis pagar o preço, eu não quis fazer direito, quis fazer do meu jeito, quebrei a cara, deu errado. Processo. Hoje, quantos jovens que estão... Você pergunta, você começou a faculdade? Comecei. Que legal, parabéns. Daqui um mês, e aí, como é que está indo na faculdade? Parei. Mas eu comecei outra.
Aí depois de um ano, e aí, terminou aquela faculdade? Não, eu tranquei ela e comecei outra. Você já conheceu alguém que é assim? Começa uma faculdade, tranca, começa outra faculdade, tranca, vai, e assim vai pulando de faculdade em faculdade? Essa pessoa é uma pessoa que corta o processo ao meio. E eu me identifico com isso porque quando eu comecei a minha primeira faculdade, eu fiz de tudo para cortar ela no meio, porque eu não queria, não estava dando conta daquilo. Mas eu fui ensinada. O que você começou vai até o fim. Não faltou a vontade e o desejo na segunda de parar também. Mas eu sei que se eu parar, eu vou me frustrar. Eu vou olhar para mim como uma derrotada. E eu não quero isso para mim. E não é isso que eu quero passar para os meus filhos. Ainda que esteja difícil, ainda que pareça impossível, eu tenho que ir até o fim. É que nem criança, quando chega da escola, está naquela época de prova. Ai, eu não gosto de escola. Ai, para que estudar? Não quero estudar. Você vai estudar. E um dia você vai agradecer. Por que tem que estudar? Precisa passar pelo processo. Precisa passar pelo processo. E o processo está na nossa vida. Em todos os lugares, em todas as áreas, em todos os setores da nossa vida, tem processo. Se você for abrir uma empresa agora, você vai ter que passar por processos, documentos, você vai ter que passar por processos. Se você matricular o seu filho agora numa creche, ele tem aí 1 aninho, eu quero matricular ele já lá no 9º ano, você vai conseguir? Não vai conseguir, porque essa criança precisa passar pelo processo. Então, é o jardim, é o pré-1, o pré-2, primeiro ano, segundo ano, ela precisa passar pelo processo. Porque em cada processo, essa criança ela vai estar sendo lapidada, moldada, ela vai recebendo de pouquinho cada ensinamento. É assim na nossa vida. Quando estamos passando pelos processos, o Senhor está nos moldando. Então, Ele está nos dando de pouquinho em pouquinho. Vou te dar este pouquinho, que é o processo que você está passando agora. Aprenda, vamos ver como você vai lidar aqui. Passou? Aprendeu? Então, vamos para o próximo passo. É assim na nossa vida. Que nem é sobre namoro cristão. Namoro cristão é uma coisa que tem pessoas que você vai conversar, como que funciona? Como assim como funciona? Está na cara como funciona. O Ministério Mudança de Vida tem uma visão clara. O primeiro beijo tem que ser no altar. E isso é colocado, ensinado às nossas crianças desde pequenininho. Não pule o processo. Pague o preço certo. Em casa a gente sempre mostra isso. Tem 2 preços a ser pago. O do pecado e da santidade. Pague o preço certo. É claro que hoje eles são crianças. E quando tem casamento aqui na igreja, eles não querem saber da cerimônia, eles querem saber do beijo. Quem já viu um casamento aqui, as crianças que vêm assistir o casamento, eles ficam cansados da cerimônia, mas quando chega a hora do beijo, eles acordam, eles despertam e falam, é agora. Mas por que isso? Porque dentro deles já foi colocado, é um momento muito importante para aquele casal. E assim vai chegar o dia deles, a vez deles, e vai ser um grande evento.
Então hoje, jovens que não querem passar pelo processo da santidade, por que não passar pelo preço da santidade? É mais fácil passar pelo preço do pecado? É mais fácil você dar tudo que a sua carne está pedindo, beijar quantas meninas, beijar não sei quantos meninos? É mais fácil? Não. O preço é alto demais. Então hoje você vê que os jovens não querem passar por esse processo. Então eu conheci uma menina na igreja, então eu vou olhar de longe, vou observar se ela vem com frequência na igreja, porque o que chama a atenção é o quê? Vamos ver se essa pessoa é espiritual, né? Se ela tem comprometimento com o Senhor. Depois eu vou lá, convido ela para fazer orar comigo, se ela se interessa a orar comigo. Depois que houve aquele interesse, entra aquele processo de oração. E já lembrando, se for pedir a bênção do namoro, se prepara que o casamento está logo atrás. Mas tem pessoas que quebram o processo no noivado, porque colocam na cabeça, já vou casar, estou noivo. É aí que você se engana. E é nesse processo que alguns perdem a batalha. Eu estou dando exemplo nessa área de casamento, de relacionamento. Mas e na vida financeira? Quantas pessoas estão passando pelo processo, né? Não está fazendo mais empréstimo, não está pedindo mais dinheiro, não está devendo mais para ninguém, mas está ali, está na conta. E vem aquela tentação, vou lá pedir para o vizinho, vou pedir para o fulano, vou fazer dívida. Não quebre o processo. Se você quebra o processo te quebra. E eu tenho certeza que é isso que você não quer para a sua vida. Isso é na vida financeira, na vida conjugal, familiar, na educação dos nossos filhos. Quantos pais que estão quebrando o processo da infância na vida das crianças. Gente, criança precisa ser criança. Criança precisa brincar, correr, ralar, ficar com a perna roxa, arranhada, perder o tampão do dedo. Criança precisa ser criança. Brincar de carrinho, brincar de boneca, correr, pular corda, andar de bicicleta, nadar. Criança precisa ser criança. Mas, infelizmente, tem muitos pais quebrando este processo. Estão formando as crianças a serem precoce. Então, hoje você encontra uma criança de 5, 4, 2, depende. Tem uma maturidade, fala como um adulto. Tem criança que olha e fala assim, anão? Que maturidade para a sua idade. É uma criança. Meninas pequenininhas que já falam, eu quero beijar, quero isso, quero aquilo. Que estão quebrando esse processo de criança. Não pode. Uma criança precoce não é saudável, isso não é bom para ela. Criança precisa ser criança e passar por todas as fases. Porque depois, quando ela se tornar adulta, ela vai sentir falta. Já ouviu algum adulto falando assim, eu não tive infância? Já ouviu essa fala? Mas também você já ouviu algum adulto falando, eu tive uma infância muito boa. Eu fui criança, eu brinquei, eu me diverti, eu fui criança. E você olhando, você consegue ver a falta que fez a infância na vida de um e a infância na vida do outro. É nítido ver. Mas por quê? Porque
pais cortaram o processo ao meio, colocando a criança para resolver coisa de adulto, colocando a criança no meio do casamento, da briga. Gente, isso é muito feio. É de um egoísmo gigantesco. Se você tem um problema com o seu marido, com a sua esposa, resolva vocês, entre vocês. Coisa mais feia, a coisa mais feia que tem, uma das, é quando você coloca os seus filhos no meio. Mãe colocando filhos contra o pai, pai colocando os filhos contra a mãe. Isso é muito feio. Sem contar que esses pais estão condenando os próprios filhos. Honra o teu pai e tua mãe. Não está escrito, honre o teu pai, para que te vás bem e prolongue os seus dias na terra. Está escrito assim? Ou está escrito, honre tua mãe, para que te vás bem e prolongue os seus dias na terra. Está escrito assim? Não, honre o teu pai, honre a tua mãe. Honrar os dois. Então, quando eu coloco os meus filhos no meio dos meus problemas, no meio para resolver o meu casamento ali, tá vendo seu pai? Olha lá como ele bateu em mim, viu? Você tem que proteger a mamãe do papai, e bibibi, e bababó. Você está condenando, você está plantando com as suas próprias mãos uma semente de raiva, de ódio. E você acha que vai terminar ali. Não termina. Para você termina, é claro, porque depois da discussão, você e seu marido vão lá, resolve as pendências, mas e aquela sementinha que entrou naquele coração? Quem vai conseguir tirar de lá? Tá vendo? As pessoas não pensam. As pessoas não têm responsabilidade. Aí aquela criança cresce com aquela raiva do pai, aquela mágoa, aquela raiva, aquela revolta, aquele ódio do pai. Aí depois aquela mesma mulher que colocou aquela semente do mal, é a mesma mulher que vem e fala, pelo amor de Deus, perdoa o seu pai. Pelo amor de Deus, não faz isso com o seu pai, não é? É a mesma pessoa. E você pode trocar também o marido que joga os filhos contra a esposa. Troca, inverte. Não. Os nossos filhos são como a herança do Senhor. O que é uma herança? Algo muito precioso. Muito precioso. E por ser algo tão precioso, ele pode ficar exposto em algum lugar qualquer, ele pode ficar jogado, ele pode jogar ele no lixo? Pode jogar ele no lixo? Pode fazer, sei lá, fazer qualquer coisa com ele? Não, é algo muito precioso, uma herança que ele confiou nas tuas mãos. Então, se ele confiou, eu vou cuidar dessa herança. Mas aí, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer da minha maneira, e eu vou quebrando o processo. Então, talvez você se identifique, você foi criança, e seus pais não deram certo, você foi forjada, empurrada a cuidar da família, a cuidar da mãe, a cuidar dos irmãos, a cuidar do... Não sei como foi a sua história. O que acontece? Tenho certeza que isso não te fez bem, não faz bem para você, por não ter tido uma infância. Quantas pessoas que eu já conversei, que enquanto ela via as outras crianças na rua brincando, se divertindo, ela estava indo trabalhar. Ela estava indo levar os irmãos na escola.
Ela estava indo fazer comida para os irmãos, que iam chegar da escola. Não é saudável. Isso é quebrar processo. E aí vem crescendo pessoas, e essa criança ela se torna uma mãe, um adulto, um pai, mas tem aquela lacuna que não foi preenchida. Eu já falei isso, que eu acho muito lindo a maneira que Deus trabalha, porque o Fer teve todas teve as questões emocionais dele na infância, que ele já testemunhou, e devido também todo o contexto, né, doença, acidente, é normal, é natural a mãe socorrer, é natural, é normal. A mãe socorrer, a mãe tem que ir para o hospital, a mãe tem que levar no médico. É natural, é normal. Só que isso tinha ficado buracos e lacunas ali. E olha só, Deus ele presenteou o Fer com 2 meninos. E hoje, quando eu vejo ele com os meninos, o jeito que ele brinca com os meninos, as coisas que ele realiza com os meninos, eu vejo ele se realizando naquela infância. Então, parece que ele é como uma volta no futuro, no passado, e ele refazendo aquele caminho. Então, jogando bola, andando de bicicleta, indo na piscina, brincando de lutinha, fazendo comida juntos. Dá para ver uma restauração, uma nova história sendo reconstruída. E o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade de reconstruir, de recomeçar, mas nós vamos precisar passar pelos processos. O processo de orar, o processo de buscar, o processo de confiar, o processo de obedecer. O processo é obedecer. Agora, 12:37, você está passando por um processo. O processo de estar sentado, ouvindo a palavra. É um processo. Daqui a pouco vai vir um processo da oração. Daqui a pouco vai vir o processo de você ir para sua casa. Daqui a pouco vai vir o processo, talvez, de você buscar os seus filhos na escola. O processo de você fazer a janta. O processo de você receber o seu marido, receber a sua esposa. O processo do jantar. Tá vendo? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você vai passar pelo processo. Você passa pelo processo. E isso vai se estendendo para a sua vida, para as suas escolhas, para as suas decisões. Hoje, quando olhamos para o Ministério Mudança de Vida, quando olhamos para todos os nossos templos, todos os nossos membros, para toda essa estrutura, só tem uma pessoa que sabe, o que foi necessário, que viveu isso na pele, foi a bispa. Quando ela pegava a bicicleta, com 2 crianças, pedalava no meio do mato para chegar na igreja, o processo dela começou lá. E ela vem passando pelo processo. Ou como ela diz, eu não cheguei aqui, eu não fui colocada aqui, pronta. Ela chegou até aqui, ela passou pelo processo. O que é que você tem, o que é que você está buscando do Senhor? Para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus negócios, para a sua vida financeira, para a sua saúde. O que é que você está buscando tanto? Você está passando pelo processo certo? Da maneira certa? Porque tem pessoas que falam assim, eu estou passando pelo processo. De que maneira? Tem isso também. Porque tem pessoas que passam o processo certo, mas tem pessoas que passam o processo da maneira, do jeito delas. E não funciona. Quando nós
Lemos aqui sobre José, ele passou pelo processo. Ó, caladinho. Ele passou pelo processo. Ele foi lá, foi jogado, ele teve as emoções, mas ele governou as emoções dele. Antes de José ser governador do Egito, ele foi governador da vida dele, governador das emoções, dos sentimentos dele. Ele teve sonhos poderosos. Esses sonhos era Deus anunciando o que ia fazer na vida dele, mas para ele chegar lá, ele teria que passar pelo processo. E se você parar para meditar na Bíblia, todos eles tiveram que passar por processos dolorosos, não é mesmo? Jesus não teve que passar por um processo muito doloroso? Muito doloroso. O preço mais alto que foi pago. Daniel, para se tornar quem ele é hoje, ele teve que passar pelo processo. José teve que passar pelo processo. Abraão, Deus pediu o filho dele, o filho que ele tanto queria, teve que passar pelo processo. Não foi? Davi, Samuel acabou ungindo ele ali. Você está sendo consagrado a rei de Israel. Você vê ele se levantando. Tá, é agora que eu vou entrar lá no castelo e vou ser rei? Ele voltou para o lugar que ele estava. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Quando ele foi consagrado, ele já virou rei. No mundo espiritual, ele era o novo rei de Israel. Mas ele tinha que passar para o processo para chegar, para aquela coroa vir parar na cabeça dele. E foi um processo longo, de muita guerra, para tudo quanto é lado, mas chegou o dia. Mas ele teve que passar pelo processo. Para quando ele estivesse lá, naquele lugar alto, no trono, ele tivesse o caráter certo. Eu passei pelo processo. Eu não cheguei aqui do nada. Eu passei pelo processo. Quando você já encontrou alguém que tem alguma empresa, algum negócio, que nem ontem eu conversando com uma pessoa, ela disse que hoje ela tem uma escola até o 9º ano. E muito me tocou a história dela, porque ela falou assim que ela alugou uma casa, e o marido não tinha condições, mas ela queria o sonho de ter uma escola, então ela alugou uma casa, o chão era de cera vermelha, lembra? Não sei se tem uns que sabem que é cera vermelha, eu não sou velha não, mas minha mãe passava cera vermelha em casa, o pé ficava tudo vermelho. Cera vermelha, e o marido fazia brinquedo de madeira, os brinquedos pedagógicos de madeira. E ontem até ela estava aqui ouvindo a palavra, e ela falou assim que hoje, quando ela olha para a escola dela, ela saiu daquele chão vermelho, hoje ela tem uma escola até o 9º ano, uma grande escola. Uma pessoa que passou pelo processo. Tornou ela mais forte. Tornou ela mais valente. É disso que o Senhor está falando. É claro que a gente quer a coisa pronta. Se eu falar agora, quer um bolo de calda de chocolate recheado? É claro que eu quero. Então vai lá na cozinha, os ingredientes estão lá, vai lá fazer. Acabou a graça. Tem processo, até para comer um bolo tem processo, você precisa fazer? Alguém precisa fazer. Tudo tem processo. E as pessoas, quando você escuta histórias de pessoas, de empresários, que passaram por esse processo, e hoje são pessoas grandiosas, bem-sucedidas, abençoadas, o segredo está. Qual é o segredo que você chegou aí? Eu passei pelo processo. E foi doloroso, mas eu passei. Ser mãe tem um processo.
né? Quando às vezes vem aquela mãezinha que acabou de ter o bebezinho, mãe de primeira viagem principalmente, aquele bebezinho, aí tem algumas, né? Não são todas, não generalizando. Ai, não vejo a hora de passar essa fase. Não, não fala isso, porque quando passa você vai falar, ai, que saudade quando era bebezinho. Não, viva uma fase de cada vez. A tia Rê, ela é campeã de falar isso para mim. Viva uma fase de cada vez. Porque quando está amamentando no colo, você não vê a hora de andar. Quando está andando, você fala, nossa, como era bom quando ficava no colo. Então, o que você quer? Não tem como. Então, viva uma fase de cada vez. Viva a sua gestação. Curta a sua barriga grande. Desenhe na sua barriga. Tire muitas fotos da sua barriga. Tenha um parto abençoado. Desfrute do parto. Não fique pensando na dor. Desfrute do parto. Aproveite a amamentação, que é algo tão incrível, tão lindo. É dolorido, eu sei, mas é gostoso. Curta a amamentação. Curta cada dia, cada mês que esse bebê completa. Cada avanço, o sentar, o engatinhar, o andar, dar os primeiros passinhos, a primeira comida, a primeira papinha, a primeira palavrinha, o primeiro dia da escola, a primeira prova da vida, o primeiro dia das mães, o primeiro dia dos pais. Curta cada momento, porque é processo. É processo, não corte esse processo no meio. Viva um dia de cada vez, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Você que é pai também, homem, curta. Para você tá mamão com açúcar. Você não tá operado, então dá para você curtir esse bebezinho à beça, essa criança, tá tudo bom, tá maravilhoso. Para quem é vô, para quem é vó, curta, aproveite porque vai passar. Vai passar e passa rápido, meu Deus do céu. Ano que vem meu filho mais velho faz 10 anos, eu não tô acreditando. 10 anos. Passa muito rápido. E a gente busca todos os dias, deixa ser criança, vai ralar. Toda vez que eles aparecem com machucado, olha, mais um para sua infância. É aquele choro, tardeira, não, isso vai passar, você vai se lembrar. Toda vez que você olhar para essa cicatriz, você vai lembrar, eu tive infância. Isso é saudável. Brincar na areia, brincar no barro, brincar na terra. Quem nunca comeu terra na vida, uma criança, tem que provar um pouco da terra, é bom. Não pule o processo. Estou falando, mas com seus olhos fechados, abra o leque da sua vida agora. Concentra, mente ao corpo. Abre um grande leque agora. E agora vai entrando em cada área da sua vida. Entre na sua vida espiritual. O que você está pulando o processo? Que você não está respeitando, não está fazendo direito? Começa por aí. Depois dessa ramificação desse leque, vá para a sua família, para o seu casamento. Como você tem agido? Será que você não está quebrando processos? Princípios? Depois desse grande leque, vai para os filhos. O que será que, como pai, como mãe, você está quebrando o processo da infância, da juventude, da adolescência? Pastor, eu não tenho filhos, eu sou avô, sou avó. Vá para os seus netos. Você tem sido um bom avô, uma boa avó. Tem vivido cada fase, cada processo desse neto, dessa neta, intensamente. Tem sido aquele avô, aquela avó dos sonhos.
Depois vá para a sua área financeira, profissional, negócios. Quais os processos que você está quebrando? Quais as palavras que você já recebeu, já tem direção, mas você está fazendo do seu jeito, está dando errado? Depois vá para a área da saúde. Não quebre processo. Passe por cada um dele. Desfrute de cada um dele. Como José fez. Não foi fácil para José naquele momento ser traído pelos irmãos, abandonado, jogado, vendido como escravo, num poço. Mas o favor de Deus estava sobre a vida de José. E todo poço que cavar, quando fala do poço, eu vi um poço quando fui em Israel. É um poço mesmo. Mas foi lá, no lugar desconfortável, que eles cresceram, se tornaram homens, heróis da fé. São eles os heróis da fé, homens e mulheres que passaram pelo processo. Homens e mulheres que decidiram: eu vou pagar o preço certo. Todo mundo tem que pagar um preço. Eu decido pagar o preço certo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta palavra. Que possamos sair daqui decididos a pagar o preço certo, a passar pelo processo da maneira certa. Chega de passar pelo processo da maneira errada, do nosso jeito, com as nossas escolhas, através de emoções, sentimentos. Chega, Senhor. Chega, meu Deus. Senhor, passa com o teu sangue sobre cada um, que decisões estejam sendo tomadas, meu Deus, que decisões estejam, meu Deus, saindo agora, pessoas decididas a passar pelo processo da maneira certa, da maneira que te agrada, da maneira que te louva, da maneira que te engrandece. Meu Deus, que possamos, Senhor Jesus, logo, logo tocar as nossas bênçãos, porque as bênçãos do Senhor estão lá nos esperando, está prontinho, está tudo preparado, mas o Senhor quer nos forjar, o Senhor quer nos lapidar, e isso só pode acontecer no processo. Então que viemos passar nesse processo todos os dias, o processo do dia a dia, vivendo um dia de cada vez, louvando, engrandecendo o teu santo nome, meu Deus. Abençoa cada um, que mudanças, que portas sejam abertas, que definições aconteça, dá vitória para cada um que busca, que clama, que pede, Senhor. Restaura casamentos que estão destruídos, restaura famílias que estão destruídas, restaura a saúde, restaura os negócios, restaura, meu Deus, passa com teu sangue, dá vitória para a igreja, dá vitória para o nosso povo, Senhor. Meu Deus, que a bênção do Senhor repouse agora sobre cada vida, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo as nossas crianças, meu Deus, eu consagro as nossas crianças que estão aqui no altar. Meu Deus, vai passando com teu sangue sobre as nossas crianças. Mais uma vez, meu Deus, eu declaro que nenhuma ferramenta preparada contra elas prosperará, nenhum laço do diabo contra as nossas crianças, laço de imoralidade, laço de destruição, laço de enfermidade, laço de doença. Senhor, visita crianças que estão no hospital, que estão internadas, que estão na UTI, visita bebês prematuros, bebês que estão entubados, que estão na UTI, pessoas que estão entubadas, doentes, pessoas que estão, meu Deus, à beira da morte. Levanta, ressuscita, transforma, traz vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro as nossas crianças ao Senhor, declaro saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Eu declaro vida, eu declaro saúde, que toda enfermidade caia por terra, que todo diagnóstico caia por terra, que toda armadilha do diabo
contra as nossas crianças caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro, eu abençoo, eu declaro que vocês são abençoados, vocês são prósperos, poderosos, que a bênção do Senhor repouse sobre cada criança. Eu declaro que vocês terão um futuro poderoso, vocês terão um casamento poderoso, um casamento pleno no Senhor, na presença do Senhor. Vocês vão gerar, as meninas vão gerar filhos para a glória de Deus, os meninos vão gerar filhos para a glória de Deus. Como diz na tua palavra, eu abençoarei os filhos dos teus filhos, e assim será na vida das nossas crianças, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Senhor, continue guardando, continua, Senhor, nos conduzindo. Conduz as nossas vidas, tem misericórdia, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus, a pegar todos os dias, a cada segundo, a cada minuto, o caminho certo e tomar a decisão certa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é o que eu te peço, meu Deus. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.